Por que o perito avaliador que sabe inferência estatística se destaca? Eu sou Reginaldo Antunes, perito avaliador de imóveis, e eu ajudo engenheiros a viver de avaliação de imóveis de maneira segura, faturando até R$ 20 mil por mês, atingindo esse patamar em até 4 meses. Então, por que o perito avaliador que sabe inferência estatística se destaca? Olha, esse método de avaliação, ele é mais robusto, ele tem uma estatística mais robusta, mais complexa, e mais precisa. E poucos são os peritos avaliadores no Brasil que sabem aplicar esse método e principalmente sabem validar o resultado desse método. Tanto é que os bancos Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, eles exigem que as avaliações sejam feitas por inferência estatística. Eles não aceitam o outro método comparativo, que é o método de fatores. Mas, professor, por que esse método é complexo? Por que a estatística é mais robusta? Olha, a gente pode avaliar imóvel por fatores, que é uma estatística básica, mas continua sendo um método regulamentado e válido pela norma técnica, ou utilizar inferência estatística, que é uma estatística muito mais bem elaborada para fazer isso. E os bancos, como eu te disse, preferem inferência estatística. Imagina o seguinte, você tem que avaliar um imóvel. Você só pode avaliar ele por fatores se os outros imóveis que você consegue para compor a amostra, se eles forem muito parecidos com o imóvel avaliando. Isso é o que diz a norma técnica. Por fatores, a sua amostra, os imóveis devem ser na mesma rua que eu avaliando, na mesma quadra, com a mesma área, com o mesmo padrão de acabamento. As diferenças têm que ser muito pequenas para que você faça uma compensação dessas diferenças usando o método de fatores. E no mercado, quando você vai fazer uma avaliação, na maioria das vezes é impossível você conseguir uma amostra significativa, representativa, e que seja o mais parecido possível com o imóvel avaliando. Isso não é a realidade. Na maioria das vezes, quando você avalia, por exemplo, um apartamento, às vezes você vai encontrar apartamentos em prédios diferentes, com estruturas de lazer diferentes, prédios com porteiro 24 horas, sem porteiro 24 horas, prédios em regiões diferentes no mesmo bairro, com contexto de valorização diferente. E às vezes até em outros bairros, isso é muito comum, para você conseguir a quantidade necessária, representativa, de imóveis na sua amostra. Muito comumente é necessário que na sua amostra tenha imóveis de bairros diferentes. E na inferência estatística, é bom você ter um grau de heterogeneidade na sua amostra. O que é isso, professor? Olha só, se o avaliando ele tem uma ótima localização, um ótimo padrão de acabamento e um ótimo estado de conservação, eu preciso encontrar outros imóveis, outros apartamentos com a localização não tão boa e até ruim, com padrão de acabamento não tão bom e até ruim, estado de conservação da mesma maneira, não tão bom e também ruim. Para quê? Para entender como que essas diferenças influenciam o preço desses apartamentos na amostra, para inferir isso no imóvel que eu estou avaliando, no imóvel avaliando. E por que, novamente, outro motivo que o perito avaliador, que sabe inferência estatística, se destaca? A inferência estatística não se consegue fazer ela através de planilhas de Excel e nem por memória de cálculo, com calculadora, impossível. Obrigatoriamente você tem que usar um software estatístico dedicado à avaliação de imóveis. Inclusive esses softwares, eles são homologados pelos bancos. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, etc., somente aceitam que as avaliações sejam feitas por inferência estatística e que utilizem um desses softwares homologados por esses bancos. Então é impossível, você não consegue fazer os cálculos em calculadora, em planilha de Excel, em memória de cálculo. Tem que ser no software. Porém, não basta você inserir as informações da sua amostra, do avaliando, de toda a sua avaliação no software e tirar daí o resultado. É necessário você fazer uma validação estatística. Existem 13 parâmetros estatísticos que devem ser validados. Significância do modelo, significância dos regressores, teste bicaudal, distribuição de resíduos. Então são parâmetros aqui, que eu estou te falando alguns deles, mas que o perito avaliador que faz por inferência estatística precisa conhecer, precisa saber como validá-los e principalmente, se um deles não for validado, o que ele precisa fazer com a sua amostra, tirando imóveis ou acrescentando outros imóveis, para fazer com que todos os 13 parâmetros sejam validados. E novamente,
poucos são os peritos avaliadores no Brasil que sabem fazer, sabem validar e sabem resolver uma validação caso inicialmente ela não seja validada em um desses 13 parâmetros. Então, para você ser um bom perito avaliador no Brasil e se destacar, obrigatoriamente você tem que saber inferência estatística. Se você aprender somente o método de fatores, você não vai conseguir atuar pelos bancos. Se você aprender somente fatores e for estar na justiça, no Tribunal de Justiça, num processo judicial, numa perícia judicial, se você for o perito e os assistentes técnicos das partes colocarem quesitos ou perguntas que envolvem inferência estatística, você não vai saber atuar. E o contrário, se você for um dos assistentes técnicos de uma das partes, e se o perito do juiz usar inferência estatística, você não vai conseguir ajudar a parte para a qual você está trabalhando. Então é muito importante que na sua formação você tenha a avaliação pelo método comparativo por inferência estatística num bom curso, num bom treinamento, que apesar de ser complexo e robusto, um bom treinamento, um bom professor vai fazer com que isso seja instintivo para você. Vai fazer com que você naturalmente pegue todas essas informações, utilize um software, tire o resultado, tire o relatório estatístico e faça a validação desses 13 parâmetros. E caso um deles ou mais de um não esteja validado, saber como agir, o que fazer na sua avaliação para arredondá-la para que todos os 13 parâmetros sejam validados. É isso aí. Eu sou Reginaldo Antunes, eu ajudo engenheiros a viver de avaliação de imóveis de maneira segura, faturando até R$20 mil, atingindo esse patamar em até 4 meses. Espero que você tenha gostado. Um abraço, tchau!